Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer imenso poder estarmos juntos nesta noite, reunidos na presença do Senhor, em mais um culto de quarta-feira, onde estamos para adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Que bom estarmos aqui, meus irmãos, que bom chegarmos para um tempo de alegria, um tempo em que podemos ouvir a palavra de Deus, louvar o nome do Senhor. Como é precioso esse tempo em que nos reunimos aqui, eu na minha casa, você na sua casa, mas nos reunimos como igreja, como família, para parar um tempo e adorar o nome do Senhor e ser edificados pela sua palavra. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e como é bom poder receber a sua saudação, receber o seu carinho. Você, meu irmão, minha irmã que está chegando para participar conosco, Deus te abençoe. Nós estamos fazendo esta transmissão pelo Facebook, na página Família Anacleto Brito e também na página da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Maracaí. Você é muito bem-vindo ao nosso culto, aos irmãos da nossa igreja, a todos os amigos, a todos aqueles que nos acompanham de perto, de longe, sejam todos muito bem-vindos. Como é maravilhoso poder receber o carinho e receber a sua saudação aqui nos comentários, nos sentimos muito alegres e felizes. Hoje nós temos a grata satisfação de receber com muito carinho, daqui a pouquinho, um pastor muito amigo do nosso coração, pastor Hélio Almeida, que estará transmitindo a palavra de Deus, falando um tema muito especial. Ele vai estar falando sobre educação em tempo de pandemia, e eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, edificar a sua vida, com certeza a sua família vai ser edificada. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, e estaremos louvando a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Pai querido, nós te adoramos nesta noite por estarmos reunidos na tua presença. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado tão maravilhoso, pela tua presença e por tudo que tens feito por nós, pela vida da igreja e por mais um dia, Senhor, nos reunimos na tua presença para ser edificado por tua palavra. Abençoe agora os teus filhos, a todos, ó Pai, de perto, de longe, aqueles que estão agora no trabalho, na escola, Senhor, aonde estiverem, Senhor, aqueles que estão na sua casa, meu Deus, aqueles que estão, Senhor, de caminho para casa, aqueles que estão nos acompanhando, temos alguns irmãos que estão nos acompanhando do trabalho, outros no seu lar. Muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nesta noite e juntos poder glorificar o nome do Senhor. Eu tenho plena certeza que o Senhor tem uma palavra para o coração dos meus irmãos, e eu peço que o Senhor possa receber a nossa adoração, receba o nosso louvor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 388 da nossa harpa cristã. Você que está aí, pegue a sua harpa e vamos juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Hino de número 388. Canta comigo, ó crente, doce será cantar. Canta para ele, deixa o teu pisar. Canta nas noites tristes, canta no sol na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Canta comigo, ó crente, alegra o coração. Louva Deus Deus, com feliz canção. Cheio está o mundo de educação e dor. Canta
amor profundo do teu Salvador. Canta comigo, ó crente, Deus teu socorro é. Guarda a mão por ele, Cristo se levanta, quando poderoso está, Senhor, teu amor virá. Glória a Jesus, glória a Deus. Que bom, meus irmãos, que podemos cantar e louvar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com mais um hino nesse momento. Você que está na sua casa, glória a Jesus, compartilhe o nosso culto para que possamos alcançar muitas pessoas com a palavra de Deus. A nossa intenção que você compartilhe é que você possa alcançar a tua rede de contatos também e que elas também sejam tocadas pela presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos louvar a Deus nesse momento com o hino de número 387. Você pode abrir aí a sua harpa, reunindo com a sua família, e vamos adorar e glorificar o nome de Jesus. 387, abra sua harpa, meu querido irmão, minha querida irmã, e adore a Deus junto conosco. Louvemos ao Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua lei manda ao mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua lei manda ao mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião. Dai-nos o poder da tua palavra, fazendo-nos brilhar na escuridão. E dai-nos o poder da tua palavra, fazendo-nos brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito, e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, que vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste, que vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, agora ficamos em amor unido, para não perder a prometida unção. Agora ficamos em amor unido, para não perder a prometida unção. Desperta, Jesus Cristo, luz que dorme, o muito profundo sono do jardim, como operasse nos antigos tempos. Teu poder nos guia até o fim, como operasse nos antigos tempos. Teu poder nos guia até o fim. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha querida irmã, e que o Senhor derrame sobre nós todos os dias esta unção poderosa, e que você esteja realmente pronto, que você esteja na sintonia com o Senhor para receber este poder sobrenatural, o poder do Espírito Santo.
Glória a Jesus. Quero cumprimentar a todos os nossos irmãos que chegou para participar do nosso culto. Deus abençoe a todos meus queridos irmãos, amigos. São muitos que estão aí participando conosco. Deus abençoe a vida de vocês. E nós estamos muito felizes. Nós já queremos fazer uma oração para receber daqui a pouquinho, com muito carinho, após essa oração, o nosso querido pastor Hélio. Quero convidar você nesse momento para orar comigo. Querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo aqui no interior, especificamente na nossa cidade, um momento de tensão, um momento para muitos de angústia, devido ao aumento de alguns casos que estão surgindo desta pandemia. Mas eu quero lhe tranquilizar e dizer que a igreja, ela confia no Senhor. A igreja, ela confia no Senhor. Descanse o teu coração. Que possamos fazer a nossa parte, que possamos fazer tudo que as determinações da saúde está orientando, mas que possamos ficar com a nossa fé realmente no Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a nossa segurança, a nossa fortaleza. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tens feito. Sabemos que nesse momento o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Nós louvamos o nome do Senhor pela oportunidade de recebermos aqui conosco o pastor Hélio Almeida, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pela vida do teu servo, que disponibiliza um tempo para estar também conosco. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor possa derramar sobre ele a tua bênção maravilhosa e usá-lo poderosamente, Senhor. Fale aos nossos corações. Precisamos ouvir a tua voz. Queremos ser edificados por tua palavra e por esta palavra que já está no seu coração. Use o Senhor, como sempre tem usado. Louvamos o nome do Senhor por tudo e te agradecemos por tua bênção. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Queremos convidar e já chamar aqui conosco o pastor Hélio Almeida. É um prazer poder recebê-lo nesta noite, pastor. Que alegria, um privilégio para nós e estou muito feliz. Em nome do nosso pastor Almirante, pastor presidente do nosso campo, quero receber o senhor com muito carinho, aqui a nossa congregação de Maracaí, onde o senhor já esteve, e pastor Hélio foi nosso professor na escola de missões, é um grande mestre e um grande amigo do nosso coração. É um amigo que me incentivou muito no início do nosso ministério, ainda estou no início do ministério, mas sempre me apoiou, sempre nos ensinando com bons conselhos. Quero receber o senhor pastor Hélio, muito obrigado pelo tempo disponibilizado a nós e de estarmos servindo a Deus juntos nessa noite. A paz do Senhor. Pastor Hélio, o microfone do senhor acho que está fechado. Agora sim. Agora eu escuto. Está ouvindo bem? Agora sim. Está bem? Ok. É uma alegria muito grande poder cumprimentar ao irmão, a todos os nossos internautas, porque esta foi a saída para os dias de pandemia. Louvamos a Deus pela vossa vida, vosso ministério, juntamente com a sua muito digna esposa, os seus filhos, também a igreja que está sob a sua responsabilidade. A nossa saudação ao querido pastor Almirante, pastor presidente desse campo, e, enfim, poder, nesse momento, contribuir com o reino de Deus. Sabemos que, em todo tempo, nós podemos trabalhar, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, porém, temos como e onde nos espelhar para ainda, mesmo assim, fazer o melhor para o reino de Deus, para a nossa família, para a nossa sociedade, para o nosso país e para o mundo. Muito bom estar com todos vocês neste momento para meditarmos na palavra de Deus. Eu quero, neste momento, fazer uso de um texto da palavra de Deus para pensarmos um pouquinho a respeito do assunto que queremos falar, educação em tempos de pandemia. O texto escolhido está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6,
a partir do versículo de número 4, que diz assim o texto: Ouve, Israel, ó o Senhor teu Deus, o Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. 2. Intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Estamos vivendo um tempo nunca vivido pela nossa geração e talvez por algumas gerações que nos antecederam. Nas últimas semanas, nos últimos meses, o Brasil e o mundo têm enfrentado e feito inúmeros esforços para a Covid-19. Muitas são as medidas para evitar a disseminação do vírus, como distanciamento social, quarentena, lockdown. Tais medidas têm impactado a vida da população em todos os setores, inclusive na educação, nas escolas, universidades e creches. São mais de 500 milhões de estudantes e educadores do país que foram atingidos por suas atividades suspensas. E eu comecei a pensar o seguinte: em um tempo em que nós não tínhamos isso que temos hoje, a tecnologia, para que pudéssemos transmitir de um para o outro todas as informações, não tínhamos condições de ter videoaulas, nós não tínhamos condições de ter educação à distância, os sistemas de ensino não poderiam fazer transmissão ao vivo, como estamos fazendo aqui agora, exercícios online e tantos outros mecanismos. E como seria isso nas nossas vidas se nós vivêssemos há 3 ou 4 mil anos atrás? Se nós tivéssemos, por exemplo, que sido expulso do nosso país, do convívio da nossa terra, dos nossos parentes, separados, distanciados, não apenas por um distanciamento social, mas por um distanciamento político, geográfico e também sistemático. Como é que nós poderíamos preservar tudo aquilo que nós já havíamos aprendido com os nossos pais, com os nossos pais aprenderam com os nossos avós, enfim, a educação formal e a educação informal, a cultura transitória e a cultura permanente, como preservar algumas coisas de lugares diferentes, desde que estivéssemos morando em outras regiões. Como é que essa educação poderia ser feita? Então eu comecei a analisar que a nação de Israel, logo após o ano 70, quando Jerusalém foi invadida por Tito, e toda a nação foi espalhada por todas as partes do mundo, começando pela Ásia, Europa, depois Oceania, Ocidente, América do Norte, América Central e até América do Sul. Isso durou não uma quarentena, não durou alguns meses, não durou alguns anos, não durou apenas algumas décadas, mas durou praticamente milênio. Mais quase 2000 anos. A nação de Israel, quase 2000 anos, espalhada pelo mundo, sem pátria, sem bandeira, sem governo, sem nenhuma orientação
para que eles pudessem seguir uma legislação ou manter-se unidos. Além disso, de estarem espalhados, sofriam também as perseguições, que não foram poucas. Perseguições de todas as nações. Quem já leu o livro O Sofrimento de um Povo Judeu, vai ver que ali, quando Israel chegava numa determinada nação, já passando por algumas situações, as pessoas daquela nação se levantavam contra os judeus, criavam armadilhas para eles, para que pudessem ser destruídos. Não nos vamos atentar aqui a todos os fatos históricos da perseguição e da destruição do povo judeu. Só que acontece o seguinte: no ano de 1967, a história de Israel começa a ser modificada. A história de Israel começa a ser mudada. A história de Israel passa agora por uma nova realidade, chegando em 68 a ter a sua independência, retorno à sua terra, ter de volta todo o seu patrimônio histórico e arqueológico, ter de volta a terra que havia Deus dado a Abraão como promessa. Israel volta. Mas não quero falar nem do tempo que eles estavam e nem do tempo que eles chegaram, mas eu gostaria de falar de educação em tempos de pandemia, lembrando que Israel viveu o maior distanciamento entre o seu próprio povo, porque foram espalhados pelo mundo. Considere o seguinte: a nação de Israel, eles são formados por 12 tribos. 12 tribos. Imagine se essas 12 tribos tivessem sido espalhadas certamente por 12 países. Seria fácil reuni-las. Novamente, são 12 países, vem todo mundo e acerta. Mas eles foram espalhados pelo mundo todo, por todos os países do mundo, alguns que hoje já nem existem mais. Como é que eles se mantiveram? Tendo a cultura, tendo a educação e tendo toda a sua religião preservada. Como conseguiu preservar isso? Nós estamos falando de educação. Existe uma confusão muito grande na cabeça das pessoas que imagina que escola dá educação. Não, a escola não dá educação. A escola não é responsável pela educação dos seus filhos, dos nossos filhos, da nossa educação. Porque algumas pessoas imaginam que a educação ela está circunscrita apenas dos pais para os filhos. Não, mas os pais continuam também sendo educados. Nós continuamos num processo educativo enquanto vivemos. Não é um processo que para. Porém, a educação, propriamente dita, é uma responsabilidade única, intrínseca, de pais. Os pais são os responsáveis por isso. Eu quero voltar ao texto bíblico para ler com vocês o que o Senhor disse para a nação de Israel quase 4.000 anos, quase 3.000 anos antes deles serem dispersos. Olha só. Ouve, Israel. Esse termo, ouve. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. A primeira coisa que Deus chama a pedagogia bíblica para Israel é assim: olha, nós somos uma nação, Israel é uma nação monoteísta. Nós temos um único Deus. Não tem dois, não tem três. As outras nações podem ter quantos quiserem. Nós temos um único Deus. E diz assim: e você precisa amar esse Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todos os teus bens. Poder aqui está dizendo, querendo dizer bens, numa hermenêutica mais acurada, nós vamos entender isso. Com todos os seus bens. Então, veja assim: amará a Deus com todas as suas emoções,
com todos os seus sentimentos e com tudo que você possui. Não pode ficar nada. O seu sentimento não pode ficar separado dos seus recursos, dos seus bens, nem dos seus momentos de alegrias ou tristezas do seu coração. Tudo isso tem que fazer parte, esse tripé faz parte do seu amor para com Deus. É isso que Deus está dizendo para Israel. E ele diz mais o seguinte: e estas palavras que hoje eu te ordeno, isso que eu estou te dizendo, veja só, ele diz assim, eu não estou dando um parecer para você, Israel. Eu não estou fazendo uma indicação. Eu não estou dando a você um conselho. Eu estou te dando uma ordem. Eu estou te dando uma ordem. Por isso, ouve. Ele está dizendo assim, preste atenção, atente para isso, ouve. Que o que eu estou fazendo aqui não é algo simplesmente para você aceitar ou discordar. Porque as pessoas têm muito disso. Desculpa. Você diz assim, olha, a palavra de Deus está dizendo desta maneira. A ordem do Senhor é esta. Aí a pessoa diz assim, mas eu não concordo muito com isso. Eu não acho que está certo. Olha, se fosse para você achar alguma coisa, não seria uma ordem. Se fosse para você dar a sua opinião acerca da palavra de Deus, ele pediria o seu conselho para escrever a palavra. Mas não é nada disso. Ele está dizendo assim, ouve, presta atenção, eu estou te dando uma ordem. E a ordem é esta. Esta ordem que eu estou te dando não é só para você. Aqui nós entramos no processo da educação. O processo da educação. E as intimarás. Sabe o que é intimar? Quando o juiz, o delegado, o promotor, uma autoridade policial, ela vai até você e precisa que você compareça para depor ou para se apresentar, ele vai dizer, olha, eu estou te ligando para ver se você pode vir. Não, você recebe uma intimação. E a intimação já está dizendo assim, não é opcional. A intimação é para você ir, querendo ou não. E se não for, você estará sujeito a ir coercitivamente ou, inclusive, até ser preso ou pagar multas porque não compareceu. E ele diz assim, e as intimarás. Não é falar assim, filho, o que você acha disso? O que você acha disso que Deus falou? O que você acha disso que está na palavra do Senhor? O que você acha disso que Deus disse aos profetas? Não. Ele quer dizer, e as intimarás aos seus filhos. Quando? Numa sala de aula? No sistema didático moderno? Não. E as intimarás e delas falarás. Aonde? Assentado na tua casa. Andando pelo caminho. Deitando-te e levantando-te. Sabe o que isso significa? Que em todo tempo é possível educar os filhos. Em todo tempo é possível ser educado. Em todo tempo é necessário que se ouça e que se veja o que é necessário para que se conduza e para que se caminhe. Ultimamente, nós estamos vendo muitas aberrações nas escolas. Por quê? Algumas pessoas reclamam assim, dizem assim para mim, professor, hoje os professores, a nossa classe, está muito desvalorizada. As pessoas não respeitam mais o professor, como era na época dos meus pais ou dos meus avós. Eu disse, olha, não respeita você. Por quê? Porque você se iguala ao aluno. O aluno é aluno, o professor é professor. Cada um tem que ocupar a sua cadeira. E o professor, ele é mestre. Ele tem que ensinar. Ele tem que saber ensinar. Por isso que a Bíblia não permite, inclusive, que nenhum pastor seja
neófito. Diz assim, ele tem que ser apto para ensinar. Ora, quem que é apto para ensinar? Quem sabe o que vai falar. Não é possível que a pessoa assuma uma tribuna, assuma um púlpito, assuma uma cátedra e não sabe o que vai falar. Ora, e aí depois assim, Deus vai me revelar. Não está falando de revelação, está falando de aptidão. Aptidão é capacidade adquirida através de estudos. Quando a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, esta procura, esta busca é minha, é sua, é nossa. Nós buscamos. Sabedoria vem de Deus, mas conhecimento vem de onde nós buscamos. Nós procuramos. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês esse momento. Eu sei que o tempo é muito pequeno, mas para lembrar que Israel viveu a maior pandemia da história. Perseguição, distanciamento, separação, tudo isso. Mas tem uma coisa. Se você chegar para qualquer judeu, em qualquer parte do mundo, e perguntar para ele assim, olha, qual é a sua tribo? Ele sabe que tribo que ele é. Ele conhece as suas gerações. Ele conhece a sua genealogia. Por quê? Que eles têm uma memória gigantesca, uma memória de elefante? Nada disso. É que eles aprenderam que a real educação dada pelos pais não foi ignorada, como é nos dias de hoje. O pai fala assim, mas eu não consigo ensinar o meu filho. Ora, claro que você consegue ensinar o seu filho. Você é responsável por ele em todos os aspectos. Não tem ninguém melhor ou com mais capacidade para ensinar o seu filho do que você. A palavra de Deus já te dá todas as orientações, sejam elas pedagógicas, administrativas, de relacionamento pessoal ou de relacionamento interpessoal. A palavra de Deus te dá todas as condições necessárias para que você possa ensinar os seus filhos. Agora, não me venha com essa conversa que você disse, pastor, eu não consigo ensinar o meu filho é muito rebelde. Até tem um provérbio, né? Um provérbio não, um ditado que as pessoas costumavam falar, que na verdade isso não pode nem ser chamado de ditado também, mas era uma fala que era a seguinte: quando os adultos estavam conversando, e às vezes a criança entrava no meio da conversa, aí a mãe diz assim, olha, não repara para o meu filho que ele é mal educado. E quem que educou? Meu filho é mal criado. Tá bom, e quem que criou? Ora, não me venha com essa conversa. Isso era coisa lá do século passado, do século retrasado, século XIV, século XV, quando as escolas laicas, os pais entregavam os filhos na mão de outras pessoas para educarem. Mas agora não. Agora a responsabilidade é sua. E Deus nunca entregou a responsabilidade da educação para ninguém. Deus nunca chamou-nos, tá, de parceiros. Deus nunca nos chamou de colegas. Deus nos tratou como filhos ou como homem. É desta forma que Deus nos trata. Na forma carinhosa, ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Filho amado, meu filho. E nós falamos, Abba, Pai. Mas da forma, quando ele nos quer chamar a atenção, como era no caso dos profetas, ele diz assim, filho do homem. Ou então, homem. Deus nos chama a uma responsabilidade. Então, a responsabilidade da educação dos seus filhos, independente da pandemia, se tem pandemia ou se não tem pandemia, é sua. Não transfira isso para ninguém. Não transfira isso para a televisão. Não transfira isso para as escolas. Nas escolas, eles vão para receber instruções. Nas escolas, eles vão para adquirir um conhecimento sistemático, ou seja, através de um sistema, através de uma forma catedrática de ensino, para que eles possam prestar concursos,
para que eles possam evoluir, entrar numa academia, fazer parte de um projeto científico. Então, precisa daquele conhecimento para dar continuidade. Mas a educação, ela requer disciplina. A educação, ela requer tempo. A educação requer disposição. E a educação se requer, obviamente, amor. Ninguém consegue educar se não amar. E quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, faz com que o filho ou com que a filha obedeçam às regras estabelecidas. Sejam elas quais regras forem. Mas quando nós aprendemos a obedecer, então, obviamente, nós já estamos com 50% do processo educativo para a nossa vida formado. Esse é o grande segredo da educação. E aqui a palavra de Deus registra isto, que mesmo em tempos de pandemia, e eu quero aqui já partir para o final da nossa live, é dizer o seguinte: mesmo em tempo de pandemia, meu irmão, ninguém é responsável pela educação do seu filho. Com escola ou sem escola, o seu filho pode ser educado. Agora, para ter a educação formal, que nós chamamos de educação formal ou de ensino regular, que na verdade a educação é da família, o processo ensino-aprendizagem que nós atribuímos e chamamos também de educação. Tá? O ensino é a parte do professor, a aprendizagem é a parte do aluno. E essa história, mas o aluno, o filho, a criança aprende-se de todas as maneiras, mas a disciplina para que ele possa aprender bem é a responsabilidade sua, minha, nossa. Nós temos essa responsabilidade. E mais ainda, nós conhecemos a palavra de Deus. Nós sabemos o que a palavra de Deus nos diz. Então, veja só, aqui está dizendo assim, ó, e as intimarás a teus filhos. Quando é que eu tenho que ensinar o meu filho? Em todo o tempo. Assentado na tua casa. Os teus gestos, os teus modos, as tuas falas, as tuas conversas. Ensina os teus filhos. Porque os teus filhos ensinarão a outras gerações. Imagine se Israel não fosse uma geração educada, ensinada. Teriam se desfeito nos primeiros 50 anos, quem sabe? Mas eles sobreviveram a quase 2.000 anos. E é interessante que no dia que eles receberam a independência dada pelo governo britânico e voltaram à sua terra, no outro dia eles tinham bandeira, exército, legislação, tinham tudo montado, o governo estava pronto. E veja, agora o que é mais interessante, Israel é uma das nações, se não for a nação, com a maior produtividade intelectual do mundo. Preste atenção nisso. Maior produtividade intelectual do mundo. Se você conhece, ou se ainda não conhece, mas o dia que tiver a oportunidade de ir a Tel Aviv, você vai encontrar todas as grandes empresas de tecnologia do mundo, Microsoft, Apple, e Sony, tantas outras, estão lá com seus prédios em Tel Aviv. A segunda maior riqueza de Israel, a primeira maior riqueza de Israel, obviamente, é a venda de diamantes, a Bolsa de Diamantes de Tel Aviv. Mas a segunda maior riqueza de Israel é a venda de inteligência que os judeus, as crianças judias, elas produzem. Esses chips de microfone, essa transmissão, tudo que nós estamos fazendo aqui é produzido, a tecnologia é produzido pela intelectualidade dos judeus. Ora, seria para ser uma nação que teria todas as desculpas do mundo para dizer assim, nós fomos muito mal, sofremos bastante, fomos perseguidos, não tivemos tempo para estudar, não tivemos tempo para desenvolver um parque tecnológico. Ora, todo armamento bélico de Israel, todos os processos de tecnologia, irrigação, os governos do mundo, inclusive o Brasil, têm ido a Israel
para buscar tecnologias. Vejam só. Isso, sabe por quê? Porque eles entenderam esta palavra. Que diz assim, olha, e também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. Se você vai a Israel, eles têm ali, principalmente quem já foi até o Muro das Lamentações, vê ali o povo usando os filactérios. E nos umbrais da porta, sabe por quê? Porque eles conhecem. Por que fazem isso, pastor? Professor, por que eles fazem dessa maneira? É porque existe uma ordem. Não é uma opção, é uma ordem. E essa ordem que eu estou te dando, você não vai desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso que eles conseguiram, nesta pandemia que viveram por quase 2000 anos, virar a página da história como a nação de maior grau intelectual do mundo. Então não existe desculpa, meu irmão. Minha irmã que está em casa, não existe desculpa hoje com essa pandemia que está aí, né, disseminada pelo mundo, e o Brasil também sofrendo com isso, todas as pessoas, porque o apavoramento na mente das pessoas é muito maior, na realidade, do que o processo da doença, obviamente. Não vamos falar sobre isso agora, mas preste atenção. Você é guiada por um Deus que tem todas as coisas no controle e na palma das tuas mãos. Creia que esse Deus, que controla todas as coisas, ele está dizendo para você assim: ouve a minha palavra. Deus te abençoe. Muito obrigado. Foi muito bom estar com vocês. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te louvamos pela oportunidade que nos dá de nesta noite transmitir a tua palavra. Ó Deus, para que possamos prestar atenção e sermos orientados por ela. E em todo tempo, a nação brasileira e o mundo todo, sim, meu Deus, poder ser guiado por esta palavra, viver esta palavra e ser edificado sim, por ela. E certamente teremos dias e tempos melhores para enfrentar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de pandemia, levantarmos a cabeça e seguirmos em frente, mas não sozinhos, levando conosco toda a nossa família, todos os nossos filhos educados, disciplinados e orientados também por esta palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor Hélio, professor, que bom poder receber esta palavra, esta aula, como fomos edificados, com toda certeza. Precisamos realmente estar com a palavra nos nossos corações, ouvindo a palavra. Muito bom poder ter o senhor conosco. Muito obrigado pelo carinho. Fomos edificados, crescemos mais uma vez. E tenho certeza que estamos no caminho certo. Aí, como igreja, a igreja, ela olha para Cristo, ela ouve a palavra, ela vive a palavra. E esta palavra que o senhor trouxe hoje para nós realmente é a base de onde nós estamos nos apoiando. Muito obrigado pelo carinho. Eu quero deixar aqui as suas considerações finais. Eu quero, mais uma vez, agradecer por essa oportunidade, dizer aí aos nossos irmãos internautas, porque agora são muitos irmãos internautas, né? São muitas lives e muitos processos dessa tecnologia, que nós podemos enfrentar qualquer situação de cabeça erguida, sempre que nós nos guiarmos pela palavra de Deus. Lembrando que Deus sempre deu muita importância à família. Por isso que a família é muito importante para o progresso e para o processo em que a educação possa ser cada vez mais disseminada e melhorada. Temos passado, eu queria só deixar aqui um breve relato, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, recentemente, questão de 2 anos aí, nós trabalhamos juntos na criação da Rede Assembleiana de Ensino. Há um projeto que está ligado ao Conselho de Educação e Cultura e diretamente com a mesa da Convenção Geral. Esse projeto é
trabalhado, orientado, dirigido e presidido pelo pastor Douglas Batista, ali de Brasília, nosso comentador das escolas bíblicas dominical. E temos um grupo de pastores, de professores, né? Eu não gosto de usar muito o termo educador, porque quem educa é pai e mãe, então somos professores, que estamos trabalhando aí para o crescimento e, obviamente, a criação de escolas com o nosso prisma doutrinário, com a nossa orientação didática, pedagógica e também assembleiana para todas as nossas famílias, bem como a toda a população e a nação brasileira. Podemos mudar esse país através da educação bíblica, orientada pela palavra de Deus. A educação, toda a educação, elas parte da Bíblia. Eu costumo dizer, se você for num advogado gosta de ter aquela estante cheia de livros, né? Ali atrás, todo mundo chega a ter um monte de livros, né? Eu digo sempre, se você chegar lá e não tiver pelo menos 2 Bíblias com versões diferentes, vai embora, porque ele não é um bom advogado. Entendeu? Ele não é um bom advogado, porque todo bom advogado e todo bom cientista, ele tem a Bíblia como o seu livro de cabeceira e o seu livro de estante e também do seu livro de escrivania. Mas, acima de tudo, mais uma vez, o nosso muito obrigado e sempre à disposição, e é um prazer muito grande estar contigo e que teu ministério seja muito frutífero e que Deus possa continuar te usando de forma singular, como tem feito até hoje. Muito obrigado, Deus abençoe, grande abraço à família e toda a igreja. Amém, pastor. Que alegria poder ouvir o senhor. Se o senhor me permitir mais um minutinho com uma pergunta que me veio aqui ao coração, eu acredito que o senhor é uma pessoa muito especialista para poder responder essa pergunta nossa, que vai somar com muitos pais, com muitas famílias que estão nos assistindo, inclusive professores que estão nos acompanhando, professores de escola dominical e professores do ensino secular. Okay. Eu gostaria que o senhor deixasse um conselho para nós. Nós estamos vivendo um momento em que o estudo em casa, o estudo com a família, o estudo secular mesmo, tiro por base da minha família, né? Os professores enviando as matérias, enviando as aulas, tentando cumprir o currículo com todo o esforço, com todo o profissional, lutando, estamos remando realmente com essa pandemia. Mas eu gostaria que o senhor deixasse uma palavra, um conselho aos pais, à família que tem lutado realmente para batalhar neste ensino, para orientar os seus filhos, tanto com certeza bíblico, mas também esse ensino secular, que tem exigido da família realmente um esforço além do normal. Muito bem. Então vamos lá. Nós temos que lembrar de algumas coisas. Como eu disse aqui, a educação, ela é do pai e da mãe, ou seja, a orientação e a disciplina. Quando as crianças estão em idade escolar, o pai e a mãe, principalmente a mãe, que cuida mais dessa parte, porque o pai às vezes está fora, né? Diz assim, olha, precisamos nos preparar, você precisa levantar, tomar banho, ou fazer a sua higiene pessoal, tomar café e ir para a escola. E você acaba criando nisso uma disciplina, porque tem horários. Nós estamos vivendo um momento muito tranquilo para isso. Lembrar que nós temos que ter a disciplina independente do ambiente. Porque está em casa e não na escola. Ora, mas se a sua casa é a primeira escola, se não houver disciplina na sua casa, seu filho vai ter dificuldade de aprender. Então, precisa que haja disciplina na sua casa. Disciplina nas questões do horário de aula, dos horários de estudos e da maneira como ele vai estudar. Por exemplo, aqui no colégio, onde nós dirigimos, os nossos alunos, para assistir às nossas videoaulas, tanto os hangouts como os videoaulas e como as aulas ao vivo, tá? Eles precisam estar uniformizados. Então, é na casa dele, mas ele faz parte de uma sala de aula. Eles têm que estar uniformizados. Senão, ele tem que lembrar que, mesmo estando distante, todos vão olhar um para o outro e ver que estão na sala de aula. Segundo, lembrar que você, pai, você, mãe, não é o professor da escola.
Quem é o professor é ele. Então, você não tem que tentar ensinar o seu filho. Tá? Você tem que orientar na questão da disciplina. Hora de estudar. Quem vai te ensinar é a professora que está ali. Através da videoaula, através da aula ao vivo, do tira dúvidas, independente do tipo de tecnologia que está sendo usada. É ela. Não tente você querer ensinar o seu filho, que não vai dar certo. Você não é perito, não está preparado para fazer isso. Já imaginou? Se fosse uma cirurgia, você se arriscaria a pegar um bisturi e cortar alguém? Claro que não. Se fosse uma aula de medicina. Então, primeira coisa é essa. Então, lembre-se que a responsabilidade é do professor da escola que ele estuda, que vai dar todas as orientações. O que você precisa dizer para o seu filho é que ele tem que seguir estas orientações que são dadas. Ponto. Agora, outra coisa muito importante. As videoaulas, por exemplo, elas ficam gravadas. Então, significa que o aluno não perde mais aula. Ele pode assistir as mesmas aulas quantas vezes forem necessárias. Depois, se ele tem uma plataforma, colocar todos os exercícios na plataforma, ou fazer, escanear, tirar foto e mandar para o professor, e ele tem que fazer o que ele souber, que ele aprendeu. À medida que ele fizer o que ele aprendeu e mandar para o professor, vai facilitar o professor em tirar a dúvida dele. Por quê? Primeiro, Tiago, só tem dúvida o aluno que estuda. Quem não estuda não tem dúvida. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o aluno precisa estudar. Então, ele vai pegar a disciplina, vai pegar o conteúdo, tá? E vai fazer todos os exercícios. O mais importante para se aprender, fazer exercício. Vejo, entendo, ouço, compreendo, faço, aprendo. Ninguém